Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Na aula de hoje, iremos falar sobre funções, o que é que são, como é que funciona, né? A utilização dela e posteriormente iremos fazer uma tabela sobre sobre não, né? É, com uma folha de pagamento e através disso é, utilizaremos os recursos do Excel como as funções e também a formatação, né? Então, vou continuar. Funções são recursos pré-definidos e usados no Excel na efetivação de ações que retornam algum tipo de resposta, né? Então, uma função, quando nós utilizamos, como exemplo da função soma que vocês viram na aula passada, ela nos retorna uma resposta que seria a soma de dois itens, né? De, de números de duas células, sendo estas similares às funções existentes em calculadoras para aplicações científicas, estatísticas ou financeiras, divididas em subcategorias assim classificadas, como as financeiras, que podem ter funções referentes a taxas e juros, as de data e hora, que podem nos retornar uma data, uma hora, né, como o nome já diz, um mês, um dia, um, um ano, e através disso podemos chamar uma função para verificar quantos dias se passaram de uma determinada data até outra, funções de matemática e trigonometria, funções de estatísticas, funções de pesquisa e referência, funções de banco de dados, que no banco de dados é onde armazenamos uma grande quantidade de dados e informação para posteriormente estar recuperando, funções de texto, funções lógicas que você pode estar comparando, né? Vamos supor se uma condição é verdadeira ou uma condição é falsa, funções de formação, de engenharia, funções de cubo. Então, uma função é definida a partir de um nome de identificação que pode ser escrito com ou sem argumentos, os quais são os parâmetros para a efetivação da ação da função. As funções sem argumentos são representadas por palavras seguidas dos parênteses, sem a menção de conteúdo interno. Já as funções com argumentos são acompanhadas de algum conteúdo escrito dentro dos parênteses, podendo ser separado por delimitadores, né? Ou seja, aqui temos um exemplo aqui de uma função sem argumento, que ele só recebe o símbolo de igual. A função aqui seria o nome como exemplo de soma. E aqui, entre os parênteses, é onde teria o argumento, né? No caso, soma é uma função com argumento. Aqui, temos aqui também um exemplo de como é que funciona uma função com argumento. Aqui temos uma função com mais de um argumento, né? No caso, recebe o símbolo de igual, o nome da função, no caso que seria a soma, né? E aqui teríamos o argumento 1, o argumento 2 e muito mais argumentos, né? A função soma, ela recebe um argumento, que no caso seria uma célula mais outra célula. Aquilo ali conta como apenas um argumento, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que seria uma função sem argumento, né? Uma função sem argumento que temos é a função hoje. Você vê que eu coloco aqui o símbolo de igual, o nome hoje, abre e fecha parênteses, e ele me retorna o que? A data de hoje. Outra função que eu posso estar chamando, que é sem argumentos, é a função π. A função π vai me retornar o valor de π. Então, como vocês podem ver aqui, ele me retorna já o valor, sem eu precisar dar um argumento para ele. E uma função com um argumento, né, seria a função de soma, que eu coloco aqui dentro do parênteses, tudo que é dentro dos parênteses, eu recebo os argumentos, né? Vamos supor B1 mais B2. Aqui ainda é um argumento só, né? Se eu quisesse colocar mais de argumento, eu colocaria o ponto e vírgula para poder separar esses próximos argumentos. Mas vamos colocar um argumento e testar, né? Um mais um. Eu coloquei um argumento que ele recebe, que seria o valor de um mais um, e ele vai me retornar a soma desses dois números, né? Que seria o 2. Continuando. Os argumentos a serem fornecidos à planilha, bem como o nome de identificação de uma função, podem ser escritos tanto em caracteres maiúsculos como em minúsculos. Então, não diferencia se você começar, né, a digitar aqui, vamos supor, soma
tudo maiúsculo, 1 mais 2, e também com o soma, tudo minúsculo. O Excel ele não diferencia isso. Outra característica, né, que nós temos, que são algumas regras que elas têm, né? Sempre que uma função necessitar de argumento, eles devem estar mencionados dentro dos parênteses. Então, eu não posso colocar o argumento dele fora daqueles parênteses. E só pode ser utilizado uma única função por célula, a qual não pode ultrapassar o limite de 256 caracteres. Então, eu só utilizo uma função por célula, eu não utilizo mais de uma, né? Mas tem outro ponto que a gente vai falar aqui, que é de estar colocando uma função dentro da outra. Outra regra que temos é que nas funções elas não podem ser informados espaços em branco entre os argumentos. Para separar os argumentos, deve-se utilizar uma vírgula, um ponto ou um ponto e vírgula, né? Que no nosso caso, utilizamos o ponto e vírgula por causa da região onde vivemos, que é o Brasil. Em outros países, utilizam outras configurações, né? Tipo, um exemplo disso seria que nos Estados Unidos, o que a gente utiliza aqui nos valores de dinheiro seria a vírgula, né? R$ 1,50. Nos Estados Unidos não se utiliza vírgula, se utiliza ponto, né? Então, uma observação, né? Os argumentos de uma função podem ser fornecidos com valores ou fórmulas. As fórmulas podem conter outras funções, né? Então, foi como eu falei, uma fórmula pode conter outra função, e uma função que tem como argumento outra função é conhecida como função aninhada. Só podem ser aninhados até 7 níveis de funções em uma fórmula, né? Vou mostrar aqui um exemplo de uma função dentro de outra função, que seria aqui a função soma. Eu posso estar utilizando em qualquer outra função, né? Isso daqui é um exemplo que é bem mais fácil, né? Pelo menos para mim, que eu posso estar mostrando para vocês. Eu utilizo aqui π mais 1. Todo mundo que sabe que π é igual a 3,14 e mais algumas coisas, então π mais 1 seria 4,14, né? Eu esqueci de alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Pi mais 1. Deixa eu ver se eu tenho que colocar aqui dentro de parênteses. Não, não é isso. Soma igual pi a. Abre e fecha parênteses. Mais Jesus, o que é que está acontecendo, Jesus? Igual, soma, abre e fecha parênteses, pi mais 1. Seria isso. O problema que estava tendo é porque eu não deveria utilizar o símbolo de igual, né? Isso daqui já é um erro que ele me retorna por eu estar utilizando o símbolo de igual para poder chamar uma função dentro de outra função, né? Então, eu não chamo uma função dentro de outra função utilizando o símbolo de igual. Então, aqui agora eu vou mostrar um procedimento para vocês que é de consulta, né? Quando você se esquece de alguma coisa, né? Que a gente nem sempre vai ter tudo decorado, a gente vai fazer uma consulta. Uma das formas de fazer essa consulta é apertando a tecla F1 no teclado do computador. Ela fica bem próxima à tecla ESC, no canto superior do teclado, no canto superior esquerdo. Após pressionar F1, vai aparecer essa tela que ajuda, né? E com isso nós podemos estar pesquisando aqui, vamos supor, funções. Eu pesquiso funções e ele me retorna aqui, né? Um dos resultados que podemos estar utilizando nesse daqui, funções do Excel por categoria. Então nós conseguimos filtrar, né?
essas funções para estar utilizando. Se eu preciso de uma função lógica, né, que requer lógica, eu venho aqui, eu tenho a função e, a função que vai me retornar um valor lógico de falso, um teste de condição ou algum teste que pode me retornar um erro. Funções financeiras, temos aqui ó, os juros acumulados, é, amortização, entre várias outras funções que temos no Excel prontas, pré-definidas, né?